Pessoal, o Inter ganhou ontem o jogo treino do Gaúcho de Passo Fundo por 1-0. Tá? Gol marcado pelo garoto Pedro Cauã, zagueiro da base Pedro Cauã. Né? O plano inicial, né, da direção do Inter era realizar um duelo em 3 tempos de 40 minutos. Tá? Mas por conta do calor foi reduzido para 30 minutos, né? 2 tempos de 30 e outro de 40. Tá bom? E na primeira etapa, né, do jogo treino, o Ramon Dias indicou aí o time que deve iniciar o jogo contra o Mirassol na próxima quarta-feira. O time dito titular para esse confronto contra o Mirassol. Aí tem os desfalques, né, do Rocher, do Juninho, do Alan Rodrigues, enfim, estão lesionados, e também do Borré e do Carboneiro, que estão na seleção colombiana. Então, esse time que começou o jogo treino de ontem contra o Gaúcho de Passo Fundo, em tese é o time que deve começar contra o Mirassol na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? E o time não foi bem. O time não foi bem, decepcionou. E na primeira etapa, o jogo treino e se encerrou em 0-0. Então, o time titular, né, na primeira etapa do jogo treino, empatou com o Gaúcho de Passo Fundo em 0-0. Tá? Então, isso realmente é preocupante. Preocupante, tá? E aí, no segundo tempo, né, o time reserva, e aí com o garoto Pedro Cauã, o zagueiro, acabou ganhando de 1-0, enfim. Então, o Pedro Cauã, o zagueiro, fez o gol da vitória no lance dentro da área, foi oportunista e tocou para a rede. Tá? O grande destaque do jogo treino, né, é o garoto Pedro Cauã, foi muito bem. As informações que chegam é que o Ramon Dias tem gostado muito desse jogador, não pelo que ele fez o gol ontem, mas ele tem chamado a atenção do sistema defensivo. Né? Um jogador que é alto, jogador que é jovem, é de seleção brasileira de base, então tem chamado bastante a atenção do Ramon Dias. Ontem ainda foi, digamos assim, fechou a boa participação no jogo treino com o gol, né, que deu a vitória para o Inter contra o Gaúcho de Passo Fundo. Então, o grande destaque foi o Pedro Cauã. A gente pode citar aqui o Gustavo Prado, que entrou bem no segundo tempo também, enfim, jogador que está pedindo passagem, e não descarto que ele seja titular contra o Mirassol, mesmo que ontem ele começou na reserva, né? O time que começou o jogo foi, e que deve começar contra o Mirassol, o Antony, os 3 zagueiros, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel, os 2 alas, Brian Aguirre e o Alexandre Bernabei. No meio, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick, Oscar Romero na frente junto com o Vitinho. Esse é o time que começou a partida do jogo treino contra o Gaúcho de Passo Fundo, tá? Como eu falei, o Gustavo Prado corre por fora, pode até ocupar aquela vaga do Oscar Romero na frente, aí jogaria ao lado do Vitinho. Então o destaque, o Pedro Cauã, foi o cara que fez o gol da vitória e tem chamado a atenção no sistema defensivo. O Ramon Dias, a informação que se tem é que vai começar a aproveitar mais. Eu não descarto que o Pedro Cauã daqui a pouco suba na hierarquia, como diria o Roger, né? Suba e passe o Cleiton Sampaio, tá? É um garoto que tem que ficar de olho nele, realmente é bom jogador. E aí tem a decepção. A decepção justamente é o time titular que começou o jogo treino, né? Muito moroso, tocando bola pra cá, pra lá, né? A gente vê pelos lances que foram cedidos pra imprensa, um time do Inter realmente sem muita profundidade, né? Então, é um time mais cadenciado, né? Esse do 3-5-2 do Ramon Dias, mas, gente, não pode ter dificuldade com todo respeito com o Gaúcho do Passo Fundo no jogo treino. Ah, tudo bem, é jogo treino, jogo é jogo, tal, eu não vou também aqui, porque às vezes tu mete 5-0 no jogo treino, vai no jogo lá, tu não joga nada. Eu quero que jogue no jogo a valer, tá? Mas realmente não ficou boa a impressão do jogo treino ontem, o time titular. Então, essa foi a decepção, tá? E aí tem um erro que eu quero trazer aqui, um erro que afasta o torcedor cada vez mais. E esse erro vem da direção do clube. Ontem nosso co-irmão colocou quase 15 mil, se não estou enganado, pessoas no jogo treino deles contra o Brasil de Pelotas na arena. Abriu a arena, colocou lá tal. Por que cargas d'água a direção do Inter não abre o parque gigante ou não faz esse jogo treino no estádio Beira-Rio? Para o público, aquele que não pode ir no estádio, que não tem condição de pagar um ingresso caro, levar a família, um sábado, ontem deu um sábado maravilhoso. Porque cargas d'água essa direção teima em afastar cada vez mais o torcedor. Por que tem que fazer um jogo treino fechado? Ah, Marca, mas o técnico tem que combinar jogar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então essa é uma crítica que eu quero fazer à comissão técnica e à direção do Internacional. Se eu vim aqui durante a semana e elogiei que eles abriram alguns treinos para a imprensa, eu tenho que criticar agora. Ali do lado, nosso co-irmão deu, né, realmente um belo exemplo e a gente poderia ter seguido. Por que não fizeram esse jogo treino aberto no Beira-Rio, para 1 quilo de alimento não perecível, um brinquedo também, como foi feito na arena? Tem que pensar um pouquinho no torcedor, aquele que não pode ir nos jogos. Esse alto valor dos ingressos.
Pensa um pouquinho no torcedor, né? Tá lá próximo, aproxima ele mais um pouquinho do time, já que o torcedor tá tão, né, desacreditado nesse time do Inter aí, né? Mas os caras não tiveram sensibilidade. Esta é uma crítica minha, tá? Se você pensa ao contrário disso, fica à vontade para se posicionar aqui embaixo com respeito, tá? Mas eu acho que quanto mais próximo nós tivéssemos time torcedor, mais o Inter ganharia. E eu vi muita gente reclamando que por que o Inter não abriu os portões, por que o Inter não fez um estádio Beira-Rio, né? Portões abertos, enfim, né? Limitava lá 15 mil pessoas, enfim. Mas que pudessem ter esse calor humano até pros jogadores, né, cara? Aproxima mais, deixa o torcedor também chegar um pouco mais próximo, né? Mas tudo bem, é uma crítica que eu faço, eu acho que é uma crítica construtiva que eu faço. Não sei se você concorda comigo, se você não concorda, fica à vontade para discordar aqui nos comentários. Eu acho que o Inter errou nessa parte. Mas o jogo treino aconteceu, o Inter venceu por 1-0, não teve bom desempenho, mas agora é esperar, porque tudo é jogo contra o Mirassol na quarta-feira. O Inter vai se preparar e vai iniciar a semana aí com os treinamentos visando esse jogo difícil, né? Difícil contra o Mirassol lá no Maião na próxima quarta-feira. O que você pensa sobre essa questão? Poderia ter jogado ontem contra o Gaúcho, portões abertos, o Beira-Rio, chamar o torcedor, né, o torcedor poder conhecer. Muita gente não pode conhecer o estádio, nunca foi no estádio, vai com a família. Seria bacana, não seria? Qual a tua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a tua opinião. Tá bom, pessoal?